O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Quem está com o lenço da Divina Misericórdia, levanta aí para o Padre ver. Que bênção, viu? Louvado seja Deus. A Dani explicava ainda há pouco, também o sentido desse lenço lindo da Divina Misericórdia, é que ele pode chegar, não é? Onde um quadro talvez não chega, numa UTI, em tantos outros lugares, né? A estampa da Divina Misericórdia, assim como Jesus pediu a Santa Faustina. Meu irmão, minha irmã, eu quero te conscientizar de uma coisa, você aqui, você em casa. Você sabe que um dos grandes perigos em tudo que a gente vive, sabe? Um dos grandes perigos é o costume, né? A gente vai se acostumando com as coisas e num casamento, por exemplo, quando a gente se acostuma demais com as coisas, né? Quando a esposa já não começa a dar o melhor para o seu marido e o marido não começa mais a cuidar da esposa, ele já acostumou, a esposa está ali, aí a esposa perde a mãe. Ao invés de dar atenção, ele fica jogando videogame, fica com os amigos. O filho está ali em casa mesmo. Isso é um perigo, porque essa rotina, esse costume, sabe, gente, vai desgastando os relacionamentos e desgasta também a nossa fé. Por que eu estou dizendo isso, amado filho, amada filha? Porque o Evangelho de hoje, ele é muito especial. E com o Evangelho de hoje, Marcos sumariza o ciclo, apresenta um sumário, né, um resumo dos ciclos das aparições de Jesus ressuscitado. Porque nós estamos na oitava da Páscoa, hoje é o último dia da oitava da Páscoa. Então, com a aparição de hoje, é o ciclo das aparições do ressuscitado que acaba, né? Marcos está dizendo. E o ressuscitado escolheu aparecer, em primeiro lugar, para Maria Madalena, né? Numa época na qual a mulher não era, muito obrigado, ela não era nem tida como uma testemunha num processo legal. A mulher não podia testemunhar, por exemplo, né? Jesus escolheu aparecer para Maria Madalena, e ela com o coração hiperaberto, né? Você sabe que Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, né? São Gregório vai falar lá nas suas homilias, lá no século V, São Gregório disse que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, e os 7 demônios representavam todos os vícios e pecados do mundo, né? Porque o número 7 é o número da plenitude, da perfeição na Sagrada Escritura.
Então São Gregório estava dizendo, ele libertou Maria de 7 demônios para mostrar que ele é aquele que vence todos os vícios e pecados do mundo. Então Jesus apareceu a Maria Madalena, e depois Jesus apareceu a outros 2 discípulos. E o que Jesus pediu para eles? Vá contar a notícia, não é? Que vocês me viram. Você sabe que o ser humano tem uma tendência, às vezes positiva e às vezes negativa, de partilhar as coisas, não é? A gente pode fazer uma partilha como um anúncio do evangelho, ou uma partilha como uma fofoca, né? Você viu a vizinha? Paz do céu, aquela mulher vale nada, né? Ela chegou tarde, não sei o que tem, ela e o marido não estão bem. A gente corre o risco de comentar a vida dos outros na fofoca, e corre o risco também de partilhar coisas boas, né? O que é que Jesus pediu para esses 2. Mas o interessante, eu não sei se você prestou atenção, ambos, tanto os 2 discípulos como Maria Madalena, eles foram desacreditados pelos discípulos. Os discípulos não acreditaram no testemunho deles. E Jesus, quando apareceu a eles, a primeira coisa que Jesus fez foi repreender. Repreender o quê? A falta de fé. Jesus disse, né? O Evangelho diz que Jesus repreendeu a falta de fé e a dureza de coração. Você pode repetir depois do padre? Falta de fé. Mais forte. Falta de fé. Dureza de coração. Guarda bem essas palavras no seu coração. Porque Jesus, muitas vezes, ressuscitado quando ele apareceu, sim, no número de todas as vezes, várias vezes ele repreendeu em Tomé, repreendeu nos discípulos a falta de fé e a dureza de coração. Mas a falta de fé ali, aquilo que no grego a Bíblia chama de apistia, né? Ela não era uma falta de fé em Jesus especificamente. Porque quando Jesus apareceu, eles creram, sim ou não? Mas a falta de fé foi nas testemunhas que Jesus havia escolhido. E isso é importante a gente pensar. Como que a fé acontece? Como você se tornou cristão? Para pensar. Talvez você venha de um berço cristão, não é? Eu sempre costumo dizer que na minha família, a minha mãe sempre nos convidava a rezar, desde criança, né? No dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente rezava um terço junto, soltava rojão. E eu, ficando adolescente, já não queria muito participar do terço, né? Minha mãe era muito convincente. Se eu participasse do terço, seria ótimo. Se eu não participasse, ela soltaria rojão. Mas em mim, tudo bem, mamãe, assim eu participo. A senhora me convenceu, né? Mas para dizer que eu aprendi a rezar com a minha mãe. Depois eu fui no encontro da igreja, que me chamaram. Eu recebi a fé através de outras pessoas. A fé nunca é um ato isolado. Como que você se tornou cristão? Mais uma vez eu digo, repito a sentença. Talvez você nasceu numa família cristã. Você foi educado nos valores cristãos. Como eu disse, minha mãe me ensinava a rezar. O meu pai, sempre quando nós viajávamos, né, eu sou do Paraná, nós passávamos em Aparecida do Norte, nós íamos lá, com a nossa fé na época, rudimentar, mas íamos. Então, eles foram semeando a fé. Mas eu lembro quando eu era adolescente, dando muito trabalho para minha mãe, já contei meu testemunho aqui semana passada, né, no acampamento de Semana Santa, dando muito trabalho para minha mãe rezando muito por mim, meu pai rezando muito por mim. Não desistiram de mim na época que eu fui viciado em droga, em tantas coisas, expulso de time, expulso de escola. Mas, viciado, entrei em coma por causa de droga. Mas mesmo a minha mãe rezando, existiram pessoas que foram testemunhas na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, um dia que eu estava até meio chapado, chegou um rapaz lá, que veio até falecer depois de um acidente, né, lá na minha cidade, e me disse, vai ter um encontro da igreja, vamos participar? A sementinha foi colocada. No primeiro momento eu disse não. Depois ele foi esperto para me convencer, e Deus também, falou que tinha uma menina lá, que era bonita, coisa de adolescente, né? Deus tem as suas iscas, na verdade. Eu tinha ali 17 anos, falei, aquela menina vai, então eu vou. Mas ele entrou no meu caminho. Então ele foi uma testemunha para mim. Isso, o padre tem 42, eu tinha 17, imagina, né? Então ele foi uma testemunha. Aí a moça, a mulher mais velha, uma senhora já, que coordenava o grupo de oração, senhora, ela que me perdoe se estiver assistindo, mas na época ela já era bem mais velha que a gente, né? Ela emprestou o carro e nos levou para esse retiro numa outra cidade. Aí lá no retiro teve um padre que foi celebrar a missa. Lá no retiro teve gente que cantou. Lá no retiro teve gente que tocou. Lá no retiro teve gente que limpou o banheiro. Então a fé acontece através do testemunho de outras pessoas. Essas pessoas testemunharam Jesus para mim. E eu precisei crer no testemunho dessas pessoas.
Sabe? Então Jesus está repreendendo nos apóstolos a dureza de coração para crer nas testemunhas que ele tinha escolhido. E gente, muitas vezes Deus manda anjos na nossa vida, que são expressão da misericórdia dele, para nos testemunhar Jesus, e a gente muitas vezes, sabe, com o coração duro, reticente, resiste. Mas Deus sempre envia suas testemunhas. E claro, existem testemunhas qualificadas. Por exemplo, os santos são testemunhas qualificadas. Hoje cada vez mais eu me convenço, que nós católicos precisamos conhecer a história dos santos, gente. Não tem jeito. Precisamos conhecer o catecismo da Igreja Católica. Precisamos conhecer a Bíblia. Eu tenho falado desde o começo do ano, que desde o meio do ano passado para o final, Deus me convenceu que 2025 precisava ser para mim o ano da Bíblia. Padre, mas você não é padre, você não estudou? Eu estudei, mas você não estuda a Bíblia inteira na teologia, né? E estudar na teologia é uma coisa, outra coisa é ter o contato. Esse ano eu estou lendo a Bíblia inteira. Estou lendo até, postando todo dia no meu canal no YouTube, meio-dia, se chama Leia a Bíblia Comigo em um Ano. Estou fazendo para mim em primeiro lugar e estou partilhando com quem quiser fazer. E quanta coisa que está me ajudando ali. Por exemplo, você pega livros como Crônicas, Primeiras Reis, Ruth. Geralmente os católicos não conhecem, gente. A gente precisa conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra é testemunha. Os santos são testemunhas. Santo Tomás de Aquino chamava Maria Madalena de a apóstola dos apóstolos. Ela foi testemunha da ressurreição para os apóstolos. Mas depois os apóstolos, os santos, se tornaram testemunha. Então veja bem que dilema, né? Que dialética. Porque a fé vem através do ser humano. Para você participar da igreja, como eu disse, teve um padre, teve uma avó, teve alguém que rezou por você. Talvez você está aqui com seu esposo, com a sua esposa, foi lá naquele encontro de casais. Foi onde a pessoa falou de Deus para você. Ou comentou com você, assiste o texto da misericórdia, lá pela TV Canção Nova, né? Você viu a Dani Mineirinha, seu sorriso lindo, o padre Alex, o padre Evandro, ou o padre Wellison na época ainda, não sei. Ou você ligou a televisão, talvez viu o testemunho lindo, eu estava vendo o testemunho da Suelen, que lindo, que bonito, né? E foi tocado e falou, vou lá naquela missa. Tem alguém que testemunhou para você. Deus quer que você creia na testemunha. Agora, presta atenção, como eu disse, é uma dialética. Ao mesmo tempo que Deus quer que você creia nas testemunhas, e ao mesmo tempo, filha, que Deus quer que você e eu escutemos as pessoas. O evangelho vem através das pessoas, mas as heresias também vieram através das pessoas. As loucuras também vieram através das pessoas. Então, olha que coisa, Deus usa as pessoas, mas o diabo também usa, não é? Deus usa as suas testemunhas para passarem a palavra, para passarem a experiência de Deus. Você já ouviu falar da tradição oral, né? A tradição oral na Bíblia, na igreja, foi muito forte. Os primeiros séculos foram sustentados pela tradição oral, né? Tem gente que acha que os apóstolos tinham a Bíblia já na mão, né? Gente, a prensa, o livro foi inventado no século XVI, no sentido que a gente conhece hoje, né? Com Gutenberg e as primeiras prensas, a primeira editora, né? Esses dias uma pessoa me disse, padre, eu não gosto que pessoas leiam a Bíblia se não for no livro, porque não é do jeito que Deus quis. Eu falei, minha filha, do jeito que Deus quis é num papiro em aramaico. Lá atrás, a prensa foi inventada em 1600, 1500 e pouco, né? Mas para dizer, não vou nem abrir esse precedente, para dizer que os cristãos iam passando, o pai ia contando para o filho ia contando para o neto, né? Depois para o seu filho, e era essa corrente, né? A tradição oral, que o catecismo da Igreja Católica chama. Mas, como eu disse, o diabo também usa de pessoas. Todas as heresias, é triste dizer, mas a maioria das heresias nasceram com padres, nasceram com pessoas de dentro da igreja. Ou as heresias que às vezes eles queriam tornar o evangelho muito laxo, muito fácil, muito adaptado ao tempo. Nasceram heresias assim, mas também heresias que eles começaram a ser mais rigorosos que Jesus, né? Como o jansenismo, lá no século 16 e 15 na França, o catarismo, né? Os cátaros, lá no século 10 e 11 também no sul da França. Os caras chegaram num nível que eles eram tão contra a matéria, o corpo humano, que eles queriam matar as mulheres grávidas, porque iam trazer para o mundo um ser humano mau. Olha só, heresia nasceu no cristianismo. Então, as pessoas também são testemunhas do que a gente não deve fazer.
E eu vou ser sincero, eu fico admirado, no tempo que nós vivemos, gente, tem tanto charlatanismo. Tem pessoas que, se você tiver um mínimo de discernimento, o mínimo, você vê, essa pessoa não está pregando Jesus. Se você conhecer o mínimo da Bíblia, se você conhecer o mínimo da tradição da igreja, você vai ver que a pessoa está pregando uma loucura, a pessoa é narcisista, a pessoa às vezes é psicopata. E tem um monte de gente seguindo, e às vezes católico, seguindo. Por quê? Porque o filtro do discernimento está baixo. E por que o filtro do discernimento está baixo? Porque a gente não está conhecendo, porque é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento da doutrina da igreja, da vida dos santos, que vai te dar o critério para você fazer o discernimento. Isso que essa pessoa está falando é de Deus ou não é? Esse pregador prega o Jesus da Bíblia ou não? Você está entendendo como que é difícil essa dinâmica? Ao mesmo tempo que a gente tem que acreditar nas testemunhas de Jesus, a nossa fé tem que nos dar instrumentos, sabe? Tem que nos dar meios para a gente discernir, aquilo não é de Deus, aquilo não é segundo a tradição da igreja. E olha só o que o Catecismo da igreja diz no número 171. A igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma a compreender, a comunicar. Assim a igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. Olha o que o Catecismo está dizendo no número 171. A igreja, gente, ela é a testemunha da verdade, da fé confiada aos apóstolos. Então, como uma mãe ensina o filho a falar, a compreender, a comunicar, a expressar, a igreja nos ensina a verdade e nos ensina, nos dá critérios para nos posicionar. Quanto católico que vai em lugar que está sendo invocado, gente, demônio, espíritos, mas diz assim: mas eu vi a Bíblia lá, né? Mas eu vi uma imagem de Nossa Senhora. O que isso quer dizer, criatura? Não quer dizer nada. O demônio, diz a carta de São Paulo aos Coríntios, ele se transmuta, ele se disfarça em anjo de luz para seduzir os cristãos. Então Jesus está dizendo, presta atenção, acompanhe o raciocínio, criticando a fé porque não creram nas testemunhas, mas há implícito também um alerta: preste atenção em quem você ouve, em quem você segue. Gente, o evangelho de Jesus é o evangelho da cruz, da morte e da ressurreição. É isso. Se você ouvir um evangelho que não é esse, descarta. Primeiro alerta de Jesus foi a fé, falta de fé nas testemunhas. Mas qual foi o segundo alerta de Jesus? O que ele criticou nos discípulos? A dureza de... Bate aí no coração. Como é que está? Está duro, está mole? Dureza de coração. O que quer dizer dureza de coração? Na Bíblia, dureza de coração, a palavra do grego esclerocardia, queria dizer o seguinte: eu vou trazer o que a dureza de coração significa na Bíblia. Presta atenção. A dureza de coração, biblicamente falando, eu vou trazer de uma forma bem simples, é um não que você dá, presta atenção, aos apelos misteriosos ou evidentes da misericórdia de Deus, que sempre está tentando te salvar. Sempre está tentando te salvar, sempre está trabalhando para te salvar. Dureza de coração é o não que você dá. Porque veja bem, Deus está sempre trabalhando para salvar eu e você. Sempre. Ele quer que todos se salvem. Olha só o que Jesus disse a Santa Faustina, aqui no diário, com relação a isso. Número 1182. Minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. E exorta todas as almas à confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas. Isso que Jesus disse aqui a Santa Faustina, ele disse também na carta a Timóteo. São Paulo disse, né? É desejo de Deus que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que você se salve. Deus quer que aquela pessoa que te feriu, sabe? Aquela pessoa que te fez mal, se salve.
Deus quer que o seu filho, que sua filha que talvez está na droga, que está distante de Deus, se salve. Deus quer que todos se salvem, todos, e a misericórdia de Deus é esse anúncio. Só que a dureza de coração, presta atenção, ela se manifesta justamente nesse não que você e eu damos, consciente e muitas vezes inconscientemente, aos apelos. Eu gosto dessa palavra, o Padre Jonas usava muito essa palavra, né? Os apelos da misericórdia divina que sempre está trabalhando para te salvar. Você sabia que Deus está sempre trabalhando para te salvar? E muitas vezes Ele envia pessoas para isso. Muitas vezes Ele envia padres, muitas vezes Ele envia a Canção Nova, o canal no YouTube da Canção Nova. Talvez você está acompanhando essa live agora, pela internet. Deus sempre está trabalhando para te salvar. E Ele deixou várias oportunidades para você se salvar, que são sinais da misericórdia dEle. Quais são as principais dessas oportunidades, desses meios de misericórdia e de salvação, gente? Quais são? Diga para o Padre ouvir. Pode chutar. Vai, fala o que vier no teu coração. Os sacramentos, a palavra de Deus, a confissão, né, dentro dos sacramentos, os padres para te absolver do seu pecado mortal, as indulgências como amanhã nós teremos na festa da misericórdia. Existem muitos meios que Deus deixou por misericórdia para nossa salvação. E o que é a dureza de coração? É você conscientemente dizer: eu não quero ser salvo. Isso é o pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é eu deliberadamente dizer: eu não aceito a salvação que Jesus quer realizar na minha vida, quer inaugurar na minha vida hoje. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, e essa é a dureza de coração. Que claro, ali foi num contexto, mas eu estou expandindo o que biblicamente quer dizer isso. É você dizer não, Deus está sempre te rodeando, né? Vou usar essa palavra, querendo te salvar. É que nem quando o adolescente está apaixonado, né? Ele vê a menina, onde ele vai atrás, né? Ou vice-versa, fica de olho, né? Tal. Quem é mais antigo vai lembrar da paquera na avenida, né? Lembra disso aí? Lá no meu estado tinha, né? Coisa mais brega hoje em dia a gente vê, né? Mas foi, os tios vão lembrar, né? Aquele carro no meio da rua com som. Chegava lá alguém com um bilhete falando assim: alguém está mandando um beijo para a Juliana, para a Francisca, para a Cláudia. Você que tem esses cachos, não sei o quê, aquelas poema que não tinha nem rima, né? Mas a pessoa vai cercando. A misericórdia de Deus, desculpa o exemplo, ela vai nos cercando, né? Vai cercando. São pessoas, são sofrimentos que às vezes Deus envia, porque os sofrimentos também muitas vezes são expressão da misericórdia de Deus querendo salvar uma alma. Como a Suelen testemunhou aqui, como o Padre Jonas falava das visitas de Deus que também acontecem através dos sofrimentos. Muitas vezes Deus permite uma doença na vida da pessoa, não é para a pessoa matar a pessoa, mas para salvar. Por isso que a eutanásia é um pecado grave. Ai, está sofrendo, mata. Se mata. Não. Às vezes é aquela purificação daquela doença que vai salvar a pessoa, purificar dos pecados e fazer a pessoa digna, pelo menos do purgatório, não ir para o inferno. Então Deus nos cerca, enviando possibilidades para a gente se salvar, para a gente deixá-lo realizar a salvação na nossa vida. Porque não é a gente se salvar, né? É deixar Deus nos salvar. Porque através de tudo que acontece, Deus está querendo salvar você. Deus é apaixonado por você. Diga para quem está do seu lado: Deus é apaixonado por você. Não, mas diga com aquele olhar convincente assim: Deus é apaixonado por você. Porque a cada dia, antes de você sair da cama, Deus já está pensando assim: o que eu vou fazer hoje para salvar essa minha filha? Para curar o coração dela, para salvá-lo do vício, para levá-lo a acreditar e a confiar na minha bondade. A misericórdia de Deus, ela te cerca, é um amor que persegue, sabe? Então cabe a nós, em primeiro lugar, a sensibilidade espiritual para perceber como Deus quer nos salvar e nos deixar salvar. Eu digo para você, aquilo que você acha que é a pior coisa da sua vida hoje, talvez o dia que você passar desse mundo, você vai ver que era a melhor. Porque é através dessa cruz que Deus está te purificando, te fazendo digno do céu. Isso é misericórdia.
Isso é bondade de Deus na sua vida, tenha certeza. Às vezes esse casamento difícil, essa doença, não é que a gente vai buscar o sofrimento, não. Mas entenda que Deus está agindo para a sua salvação. E olha, veja bem, então tá bom, né, Padre? Deus está fazendo tudo, então agora eu só posso viver a minha vida e deixar rolar, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. Não. É preciso uma correspondência à misericórdia. Uma correspondência. E qual é essa correspondência à misericórdia? Veja bem. Em primeiro lugar, como você corresponde à misericórdia? Biblicamente, você corresponde à misericórdia de Deus deixando-se salvar através do arrependimento. Primeiro ponto, para você aceitar a salvação que a misericórdia de Deus impõe, propõe, sugere e quer realizar na sua vida, é o arrependimento. Sim, arrependei-vos dos vossos pecados. Gente, Jesus ressuscitado, se você continuar lendo o Evangelho de Marcos que nós ouvimos hoje, você vai perceber que ele enviou os discípulos para pregarem a conversão, o arrependimento dos pecados e o batismo. Então, para você corresponder à misericórdia de Deus, você precisa se arrepender, reconhecer: Senhor, muitas vezes eu não fui quem eu precisava ser, eu não amei, eu não vivi a moral da igreja, da Bíblia. Não é uma casuística, pode, não pode, não é isso. É uma questão de amor. Se você entende que Deus te ama e te quer feliz e quer te salvar e quer o melhor, a consequência a isso, a resposta a esse amor vai ser a fé e a obediência. Quem não obedece à lei de Deus não entendeu o tanto que é amado, o tanto que é amada por Deus. Porque na desobediência você está dizendo assim: Senhor, o Senhor é muito pequeno para mim, o seu amor é pouco para me fazer feliz, só o pecado pode me fazer feliz. Não, o arrependimento faz você reconhecer: Senhor, perdão, eu busquei a felicidade onde ela não está. Santo Agostinho dizia que atrás de todo pecado tem uma promessa ilusória de felicidade. Ilusória. Na vida de pecado o demônio está dizendo para você: vai, aqui você vai ser feliz de verdade. E aí você se entrega e vê o quanto que é vazio. Além de trazer um vazio na sua alma, te leva para o inferno. Sim. Então o arrependimento é o primeiro passo da correspondência à misericórdia. E por que eu me arrependo? Porque Deus vai me mandar para o inferno? Não. Olha o que o diário diz no número 367, diário de Santa Faustina. Eu me arrependo porque eu sei que Deus é o melhor dos pais que existe, que Ele é bom, que Ele me ama. Olha só, meu coração, Jesus dizendo, está repleto de grande misericórdia para com as almas, especialmente para com os pobres pecadores. Se pudessem compreender que eu sou para eles o melhor pai que existe, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a água, como de uma fonte transbordante de misericórdia. Vamos aplaudir isso aqui, gente? Pode aplaudir do fundo da sua alma, com toda a sua força. Porque veja bem, por que a gente tem que se arrepender? Porque Deus, filha, Ele é o melhor de todos os pais. Só Ele pode te fazer feliz. Só Ele. Talvez você aqui vivendo, ou em casa, uma vida de pecado, de ilusão. Você está vivendo algo que você sabe que não é assim. Mas Deus é misericórdia, né, Padre? Está tudo bem. Não está tudo bem. Não é que Deus vai ficar triste ou eu vou ficar bravo se você não mudar de vida. Deus não vai entrar em depressão se você e eu permanecermos no pecado. Mas nós vamos nos condenar. Em primeiro lugar, a uma vida infeliz, porque fora de Deus, dizia também Santo Agostinho, doutor da igreja, não há felicidade. Não há. Então o arrependimento me faz eu reconhecer, Ele é o melhor dos pais. Então arrepender-se não é um ato negativo, é um ato positivo. Eu volto para os braços daquele que me ama. E porque me ama, tem o melhor de mim, tem o melhor para mim, perdão. E olha só, diário ainda 1059 diz o seguinte: que a gente não pode ter medo de se aproximar de Deus, de voltar para Deus. Essa é a maior tentação que às vezes o inimigo quer imprimir na sua alma, na minha alma, fazer você ter medo de Deus, né? Tem pessoas que têm medo de padre, né? Chega perto do padre, acha que o padre vai ler o seu pecado. Mesmo se o padre for feio, for cara feio, ele não vai ler o seu pecado, não vai te condenar, né? Tem gente que tem medo, bloqueio perto de padre, né? De diácono, né? Não, você não tem que ter medo de Deus. Deus te ama, Ele não julga você, mas Ele quer te salvar.
E para nos salvar, nós temos que mudar muitas vezes a rota. Vou ler aqui novamente o que eu falei que ia ler, né? 1059. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim. Pois mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Vamos aplaudir isso, gente, com toda a força do nosso coração. Isso aqui é amor demais. É amor demais, é concreto. E como você assume essa misericórdia? Só ouvindo e está tudo bem, Padre? Não. Se arrependa, criatura. Se arrependa. Volte para Deus. Busque a sua confissão. Não tenha medo de se confessar. Ai, Padre, eu não vou confessar, porque o que o meu pároco vai pensar? Procura outro padre. Se você não tem, talvez, liberdade de confessar na sua paróquia, você está olhando a cara do padre todo domingo ali, né? Procura outro padre. Mas mesmo assim, eu vou dizer para ti, viu? A gente que é padre, às vezes a pessoa vem confessar uma coisa assim, fala, ai, o que o padre vai pensar de mim? Para que eu veja a vergonha na cara da pessoa, dá vontade de falar assim, se você ouvisse o anterior, minha filha. Se você ouvisse o que quem veio antes falou, você ia ver o que você está falando aí. Em primeiro lugar, padre não é juiz. O padre não está ali para julgar você. O padre está ali para te absolver. O que o padre te dá no final da confissão? A condenação? O que é? Como é que chama aquilo que o padre faz quando ele traça a mão assim? É condenação que chama? Absolvição. Então, a confissão é o tribunal da divina misericórdia, onde Deus está esperando você para te salvar, sabe? Esperando você para te salvar. Então, arrependei-vos. Volta para o amor de Deus. Arrepender-se para viver a vida do jeito que Deus quer. Porque eu repito o que Santo Agostinho dizia: por trás de todo o pecado tem uma promessa mentirosa de felicidade. Ai, Padre, você fala isso porque o senhor é padre. Eu já contei um pouquinho da minha história aqui, né? Tem coisa que eu nem conto na televisão, que eu fico com vergonha. Mas às vezes as pessoas, vocês tiveram falar, um rapaz veio falar comigo, que vocês ficam falando de droga, de legalização de droga, o que você sabe? Eu contei para ele meu testemunho, ele nunca mais me questionou, né? Acha que a gente é besta, a gente viveu, e mesmo que não viveu, não precisa se jogar na lama para descobrir que suja, né, gente? Né? Eu tinha um amigo meu que gostava de tocar em tudo, e um dia caiu um fio no arame lá da cerca, e ele, será que dá choque? Eu falei para ele brincando, coloca a mão, o bendito não colocou, né? Adolescente. Tem gente que quer tomar choque para ver que dói, né? Quer cair na lama para ver que suja. Não precisa disso. Mas saiba de uma coisa, você nunca vai ser feliz de verdade enquanto Jesus não for o único rei da sua vida e do seu coração. Tenha certeza disso. Não tem como. Sabe por quê? Porque, trago mais uma vez Santo Agostinho, que dizia que você foi feito, eu fui feito por Deus e para Deus. Só nele, quando nós estivermos centrados em Deus, o nosso coração vai encontrar descanso. E Santo Tomás dizia que nós fomos feitos para crer, há um movimento natural. Você foi feito para a fé. Tem um buraco dentro de você, sabia? É que nem os países, eu vejo lá na Europa e em outros lugares que erradicaram o cristianismo. Eles estão trazendo agora formas de paganismo, de meditação, de espiritualidade. Por quê? Porque o ser humano entendeu que só a matéria não responde às nossas perguntas. A gente foi feito com alma, a gente foi feito para algo mais. Então eles estão tirando Jesus e colocando gurus, e colocando isso, e colocando aquilo. Eu digo para você, Deus quer te salvar. Ele está agindo hoje para salvar você. Hoje. E eu te faço, eu sei que nós já ressuscitamos, estamos na 8ª da Páscoa, mas me vem essa inspiração para encerrar essa homilia, eu quero dizer isso. Reconcilie-se com a sua cruz, tá? Reconcilie-se, porque aquilo que te fere, ao mesmo tempo é aquilo que está te salvando. Deixa Deus ser Deus, e tenha certeza que Ele vai tirar um bem maior de todos os sofrimentos, e que a glória dEle vai ser manifestada na sua vida, porque Ele te ama, e Ele é um Deus fiel, é um Deus fiel. Tenha fé, creia. Vamos ficar em pé? Erga os seus braços agora. Olha, eu vou conduzir uma oração de arrependimento, mas você tem que querer, né? Se arrepender, porque arrependimento não é uma coisa que a gente impõe. Mas olha, ai Padre, eu sou uma pessoa da igreja, eu sou uma pessoa do bem. Gente, nós somos pecadores. Passamos nesse finalzinho aqui um exame de consciência
Reconheçamos diante de Deus os nossos pecados. Reconheçamos diante de Deus os nossos erros. Levante os seus braços e repita depois do Padre: Jesus, lava-me com a tua misericórdia. Lava-me com o teu sangue. Purifica-me, Jesus, de todos os meus pecados. Dai-me a graça de um arrependimento sincero. Eu quero voltar para ti. Eu não quero negociar a minha fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o melhor Pai de todos. Porque a sua misericórdia me persegue todos os dias para me salvar, para me purificar. Senhor, dai-me a graça de eu me arrepender do fundo da minha alma e de eu voltar para ti. Dai-me um desejo de conhecer mais a tua palavra, o catecismo, a vida dos santos, para que assim eu possa ouvir as testemunhas enviadas pelo Senhor e reconhecer as testemunhas que não são tuas, aqueles que não foram enviados por ti. Por isso derrama sobre mim, Senhor. Levanta os seus braços e peça com fé. Derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Derrama sobre mim a tua graça, o teu poder. Batiza-me no poder do teu Espírito. Cura-me de todas as feridas que fazem me buscar a minha felicidade na mentira, na ilusão do pecado. Converte-me, Jesus. Não me deixe desprezar a tua misericórdia, que é a última tábua de salvação. E solta a tua voz agora no Espírito. Solta a tua voz no Espírito. Vai rezando em línguas, vai rezando, vai soltando a sua voz. Vamos deixar o Espírito Santo agir no meio de nós. Vem, Senhor, com teu poder. Vem nos transformar. Vem nos convencer, Senhor, com a tua graça. Vem nos batizar, Espírito Santo. Vai soltando a sua voz. Levanta os seus braços. Até mesmo você que não tem o hábito de rezar assim. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Iria balaria 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 andorere Shibiria lama suri andaralabaria lamaria 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 lama. Vem, Espírito Santo, nos batizar com a tua unção. Vem, Espírito Santo, nos batizar com o teu poder. Vem nos batizar com a tua presença, Espírito Santo. Vem nos dar a vitória pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder da tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que pelo poder da tua misericórdia o Senhor age agora nos corações que estão confusos, naqueles que não se decidiram ainda pelo Evangelho, naqueles que não se decidiram ainda pela conversão, naqueles que estão mergulhados na mentira, na ilusão. Vem libertar, Senhor, vem desintoxicar, vem fazer uma obra de profunda cura, de profunda libertação, de profunda salvação, Deus. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos da Tua presença. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Levanta bem os seus braços. Diga comigo: a minha vitória está no nome de Jesus. está no nome de Jesus. A minha vitória é em Cristo. A minha vitória em Cristo.
vai chegar. vai chegar. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Com seus braços erguidos, eu quero convidar você a cantar. Se você sabe, você vai cantar. Se não, você vai ouvir, você vai aprender e vai cantar depois. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Não temerei, não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti, só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti, só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Canta isso, a minha vitória. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti eu alcançarei. Eu quero ouvir você cantando isso. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti, só em Ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar em Jesus. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nós cremos, nenhum mal irá nos atingir pelo poder do Teu nome, Senhor. Salva-nos com a Tua misericórdia. Vamos aplaudir o Senhor que nos reúne aqui nessa tarde. Pode ser mais forte. Nossa vitória nele é certa, pelo poder da misericórdia do nome de Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.